doutora Fabiana, doutor José Guilherme, doutor Glauco Baiuchi, boa noite. Como vocês estão, pessoal? Boa noite, Chulan. Boa noite, Chulan. Obrigado pela introdução. Bacana. Bom, a gente espera aí conseguir discutir um pouquinho de cada área. São muitos assuntos, né, para a gente conseguir discutir. A gente vai tentar ressaltar um pouquinho o que existe aí de importante em cada especialidade, né? E seguramente o público aí vai interagindo com a gente, e aí é que essa dinâmica vai ficando mais interessante. Eu, quando possível, também farei algumas colocações, se for pertinente, mas fico acanhado em meio aí aos especialistas, né? A gente está esperando mais um pouquinho, pessoal, para ver se o Instagram entra, e já a gente vai começar esse bate-papo. E a gente espera de verdade que vocês participem, que vocês enviem as perguntas, que vocês possam colaborar com essa discussão. A gente sabe que essa discussão seguramente ela enriquece muito com a participação de vocês, né? Então é fundamental que vocês possam enviar essas perguntas, e seguramente se a gente nesse bate-papo que vai durar em torno de 40, 50 minutos, a gente não conseguir esclarecer todas as dúvidas, né? Os especialistas não conseguirem responder tudo, porque é muita coisa para falar. Eventualmente a gente vai respondendo isso de forma individualizada, personalizada, lá no Facebook, no Instagram e mesmo no YouTube, no canal que vai ficar disponível para vocês, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente talvez deva iniciar, né? Porque eu acho que está um pouquinho complicado essa conexão do Instagram. Eu peço que aqueles que conhecem aí alguns pacientes que estão lá esperando no Instagram, que possam avisá-los aí, disparem as flechinhas, chame todo mundo que conhece para a gente poder... Traz tudo né, dispare o aviãozinho, né, Fabi? Vai lá e traz para o Facebook. Exato, traz para o Facebook. Mas vamos lá. Bom, vamos começar introduzindo esse assunto que, quer dizer, esse coronavírus veio para deturpar aí, para perturbar todo mundo, né? Esse novo coronavírus e essa orientação de todo mundo ficar em casa, né? Muitas pessoas a gente tem observado que tem deixado os cuidados de saúde de lado, né? Adiando investigações de sintomas que eles estão tendo, né? Que são às vezes extremamente relevantes e que podem apontar para um risco de doenças graves, e tão graves quanto o Covid, né? O Covid é uma doença aguda, mas o câncer é uma doença crônica que mata da mesma forma, né? E hoje a gente está aqui para justamente alertar sobre quais seriam esses sinais e sintomas dos cânceres ginecológicos, de mama, de cabeça e pescoço, né? Orientar sobre quando a gente pode ou não adiar uma ida ao médico, né? E tirar, obviamente, as dúvidas do pessoal aí que está assistindo a gente, né? Eu vou começar com o Dr. Vartanian, né, o Dr. José Guilherme. E aí, Vartanian, a gente, quando fala de saúde da mulher e câncer, né, a gente sempre se remete aos tumores de mama e ginecológicos, que obviamente são os mais emblemáticos e os mais prevalentes, né? São os primeiros que nos vêm à cabeça aí, né? Mas a gente tem dentro das mulheres, né, dentro do gênero aí, um outro tipo de tumor que é bastante relevante, né, nesse universo feminino, que são os tumores de tireoide, né? Inclusive com números bastante representativos trazidos aí pelo Instituto Nacional do Câncer, que prevê só para esse ano cerca de 14 mil novos casos. Então a gente tem a tireoide como um representante forte no gênero feminino aí, com cerca de 14 mil novos casos esperados aí para esse ano de 2020, né? Ou seja, é bastante relevante, porque 85% desses tumores acontecem em mulheres. E a minha pergunta para você é a seguinte, né? Existe alguma explicação para esse tipo de tumor ser mais comum em mulheres? E aí eu passo a palavra para o Dr. José Guilherme Vartanian. Ok, Tiago, obrigado. Boa noite a todos novamente. É um prazer estar participando desse evento. Espero ajudar a tirar as principais dúvidas dos nossos ouvintes, seguidores e pacientes, tá? Bom, em relação à tireoide, você falou bem, eu acho que o câncer de tireoide está aumentando a incidência no mundo todo. No Brasil hoje, pela estimativa do INCA, já é o 5º tipo de câncer mais frequente no sexo feminino, nas mulheres. Mas a boa notícia é que, apesar de ser um câncer, comparando com os nossos outros tipos de câncer, ele tem uma evolução bastante indolente na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, os pacientes têm uma evolução muito lenta, o tratamento acaba sendo geralmente um tratamento não tão complexo, com uma baixa taxa de complicações e sequelas, e as chances de cura são altíssimas. Você pegando um tumor abaixo de 4 centímetros localizado na tireoide, a sobrevida desses pacientes são de 99% em 10 anos. Então isso é muito bom nessa história. E por se tratar de um tumor de baixa agressividade, vamos dizer assim, não há uma obrigação de se fazer um rastreamento.
tá? Mas a gente sabe que tem uma fração pequena de pacientes que pode ter uma evolução mais desfavorável e tem alguns pacientes que se apresentam já com algumas metástases, geralmente para linfonodos. Então, o que a gente orienta os pacientes e as pessoas que não são pacientes, né, as pessoas a população geral, é que um sinal e sintoma que poderia traduzir um tumor de tireoide mais avançado seria principalmente nódulos no pescoço, tá? Principalmente na região mais inferior do pescoço. Nódulos mais anteriores pode ser a própria tireoide, o próprio tumor na tireoide na região anterior, mas nódulos nas regiões laterais do pescoço já podem sim ser sinais de uma metástase para linfonodos laterais do pescoço. Então, o famoso carocinho endurecido que não desaparece em poucos dias após um quadro inflamatório, que é o mais comum. Tá? Então, isso pode ser sim um sinal de doença um pouco mais avançado. Outro sinal, ainda bem que é raro, mas também pode ser um sinal de um tumor de tireoide mais avançado, é uma rouquidão persistente. A gente sabe que a tireoide ela fica sobre o nervo que vai inervar nossas pregas vocais e fazê-las funcionarem, nós falarmos, né? Então, um tumor maior, mais avançado, na região posterior da glândula principalmente, pode ter sim uma invasão direta desse nervo e causar uma rouquidão. Então, pacientes com uma rouquidão persistente ou nódulo cervical na região anterior ou lateral pode ser um sinal de uma doença de tireoide um pouco mais avançada. Nesses casos, a gente orienta que esse paciente, essa pessoa, procure um atendimento por um especialista de preferência. Um cirurgião de cabeça e pescoço seria o ideal, ou então, pelo menos, um endocrinologista que também tem uma experiência grande em tireoide. A segunda pergunta sua, Tiago, em relação a por que é mais frequente nas mulheres, excelente pergunta. Até hoje a gente não tem isso muito bem elucidado, não temos uma resposta clara e objetiva para dar para os nossos ouvintes aí. Mas a gente sabe que deve ter alguma coisa relacionada a hormônios, que na verdade é o que nos difere, né? Homens e mulheres é basicamente a questão hormonal. Deve ter sim um papel do hormônio feminino, principalmente o estrógeno e seus receptores no processo de formação de um tumor de tireoide, mas isso ainda não está muito bem esclarecido. Mas a gente acha que é por aí essa diferença, mas eu não tenho uma resposta mais objetiva que essa para dar para você. Ok? Perfeito, José. Muito obrigado pelas respostas. Eu acho que então fica o lembrete de caroço no pescoço, né? Algum caroço que a gente acha que está fora do comum. E rouquidão aí chamou atenção como sinais e sintomas aí que eventualmente podem representar alguma alteração na tireoide ou eventualmente depois o José talvez vai ter a oportunidade de falar sobre outras patologias da cabeça e pescoço, né? Então não vamos deixar esse tipo de sintoma, pessoal, ficar para depois, porque o câncer tem pressa, não é isso? Então a gente precisa abordar isso aí, cuidar disso aí o quanto antes, né? Muito bem, vamos partir para a Fabiana e falar um pouquinho da mama, né, Fabi? E a gente sabe que o câncer de mama é uma doença que, apesar de também existir em homens, obviamente é muito mais prevalente, mais comum nas mulheres, né? E aí explica para quem está assistindo a gente aqui no Facebook e posteriormente no restante das redes sociais, né, o porquê disso e quais seriam os principais fatores de risco para o câncer de mama, Fabi. Perfeito. Então, obrigada, adorei estar participando. A gente está no momento do Covid, mas a gente não pode esquecer outras doenças, né? E principalmente pelo fato das coisas estarem se arrastando muito, acho que momentos como esse, para a gente discutir outras doenças que são de tanto valor, para que a gente tome cuidado para não somar mortalidades. Então, como até o Zé comentou aqui, a questão hormonal, então as mulheres, elas realmente têm muito mais câncer de mama do que os homens, numa fração aí de, para cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem o diagnóstico em um homem. Porque a gente tem muito mais hormônios, realmente, e hormônios há muito mais tempo ao longo da vida. Então, um dos primeiros fatores de risco é o fato da gente ser mulher e estar envelhecendo todos os dias, porque, afinal de contas, em torno aí dos 40 anos, são das mulheres para, olha, mesmo que você não tenha sintoma, vá lá fazer seus exames, e, de repente, a partir dos 50 anos, esse aumento essa curva começa a ser ainda maior. Então, a gente teria 3 coisas aí que aumentam o risco. Então, uma delas é o próprio sexo, que está atrelado a questões hormonais. Então, a mulher que menstruou muito cedo e entrou numa menopausa muito tarde, ou seja, ela ficou nesse ciclo, né? Nessa janela de uso, de presença de hormônio durante muito tempo, que engravidou mais tarde, ou às vezes até nem engravidou, né? Então ficou mais exposta aos hormônios.
aquela mulher que de repente que teve filho, mas não amamentou, por algum motivo não conseguiu, ou não tinha disponibilidade, não conseguiu amamentar. Então, todas essas questões hormonais, então, ou aquelas questões também hormonais, mas relacionadas a hábitos de vida. Então, a mulher que usou muito tempo de anticoncepcional, ou muito tempo de reposição hormonal, todas elas atreladas sempre à questão hormonal. Junto com isso, a gente também tem os fatores ambientais que aumentam o risco para câncer de mama nas mulheres. Hoje, a grande maioria das mulheres está acima do peso, o que é um fator de risco para câncer de mama. As mulheres estão tomando mais bebida alcoólica, aumentando de peso. Então, tem uma série de outros fatores ambientais que acabam interferindo nesse risco. E somado a isso, a gente também tem que 10 a 15% das pessoas, das mulheres com câncer de mama, tem esse risco, não só pelo fato de ter nascido mulher e estar envelhecendo todos os dias, mas porque já nasceram com uma predisposição genética. Então, existem as síndromes hereditárias. Então, são essas 3 coisas. Então, o principal fator de risco, né? Então, uma vez nascido mulher, as mulheres estão mais expostas a risco para câncer de mama. A gente não tem nenhum urologista aqui hoje, mas se tivesse um urologista, os homens têm esse mesmo risco em relação à mulher para câncer de mama, e essas 3 são os fatores. A questão hormonal, quer seja, né, pelo fato só de ser mulher, ou por essas questões ambientais, né, de uso indiscriminado de medicamentos, ou as questões ambientais de obesidade e, por último, mas não menos importante, a questão da história familiar. Esses são os fatores de risco para câncer de mama. Perfeito, Fabi. Então, a gente viu aí que, claro, os homens não é que não devam se atentar para isso, mas seguramente as mulheres, né, têm essa frequência maior, essa prevalência maior, obviamente, por todos esses fatores que a Fabiana bem ilustrou aí, a gente fica atento principalmente para as mudanças que a gente pode, quer dizer, para aquilo que a gente pode mudar, né, Fabi? Por exemplo, a obesidade é uma coisa que pode ser trabalhada. Não dá para a gente mudar os nossos pais, por exemplo, mas eventualmente a gente pode trabalhar, mesmo nessa quarentena, nessa recomendação de não sair de casa, eventualmente, ou de isolamento social, as atividades físicas são importantes. O que a gente come e o que a gente faz ou não de atividade física são nossas escolhas. Isso dá para a gente... Exatamente, perfeito, brava. Muito bem, vamos partir para o Glauco agora, porque quando a gente fala de tumor ginecológico, Glauco, a gente está falando de pelo menos aí 4 grandes grupos, né? Quer dizer, uma imensidão de tumores, né? E aí a gente tem, dentre os protagonistas, os tumores de colo de útero, de ovário, de vulva e de endométrio, não é isso? E aí eu queria perguntar para você, Glauco, quais são os fatores de risco, quando a gente fala, então, desses grandes, né, desses 4 tumores aí, quais seriam os principais fatores de risco desses tipos de cânceres, para que as pessoas consigam aí perceber se existe alguma coisa que contextualize elas no dia a dia delas. Tiago, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui inteirando com vocês e compartilhando essas informações tão importantes em relação à saúde da mulher. Quando a gente fala de câncer ginecológico, realmente, basicamente, a gente vai falar sobre vários tumores, né, que têm suas características, cada um tem sua característica, e por ter sua característica, tem seu fator de risco. Então, começando, se a gente vai, um dos mais comuns no Brasil é o câncer do colo de útero. O útero, ele é separado em colo do útero e corpo de útero, onde o colo do útero é a parte que fica mais embaixo, em contato com a vagina. O câncer do colo de útero, ele é o principal fator de risco, e mais importante, a gente pode dizer que até um fator causal, é a infecção pelo HPV de alto risco. Então, o HPV é o papiloma vírus humano, existem pelo menos 200 tipos que infectam a região do ser humano, e desses 40 infectam a região anogenital. E desses 40 a gente chama de alto risco, são os 14 que podem vir a dar lesão pré-câncer, o câncer do colo. E o câncer do colo é realmente assim, eles são encontrados em 99,7% das vezes. Então é um fator muito, muito importante. É isso. Mas também a gente tem outros fatores, como tabagismo é um fator de risco, tá? E qualquer, digamos, doença que possa diminuir a imunidade das pessoas. Porque o que acontece? A mulher entra em contato com esse HPV de alto risco e essa infecção se resolve sem ela saber. Em 2 anos, só 10% se mantém essa infecção. E aí, a partir disso, pode vir a desenvolver as lesões pré-câncer do colo do útero, e que são chamados NIC, né, que vem de neoplasia intraepitelial cervical. E o objetivo do rastreamento do câncer de colo é a detecção desses
essas lesões pré-câncer, né? Realmente isso é muito importante saber. Porque essas lesões pré-câncer, elas demandam um tempo grande para desenvolver o câncer. Esse estimativo é até em 10 anos. Então, com o Papa Nicolau, com a pesquisa do HPV, a gente consegue diagnosticar essa lesão pré-câncer e tratar para a mulher não ter câncer. E em relação à vulva, né? A vulva é a parte de baixo, né? Diferente da vagina. A vagina é o canal que junta a vulva, que é a parte de fora, né? Até o colo do útero. E a vulva, ela é dos cânceres ginecológicos o menos frequente. Vai representar aí 3, 5%. A maioria das vezes é a paciente mais idosa. E a gente vai ter duas causas básicas. A primeira causa na idosa é quando a gente tem uma vulva, como a gente chama de atrofia. E existem algumas doenças relacionadas a isso. E só em 40% das vezes ela pode estar relacionada com HPV. E é muito menos comum que o colo do útero, né? E aí, por fim, a gente vai ter mais para cima, né? Então, vai ter do corpo do útero. E quando a gente fala corpo do útero, a parte mais importante é a parte de dentro, né? Que reveste por dentro o corpo do útero, que é onde o neném cresce, onde descama na menstruação, que a gente chama de endométrio. Então, falou corpo de útero, é o endométrio. E o câncer de endométrio, o principal fator de risco é a obesidade. Então, o que acontece? O endométrio tem um estímulo do estrogênio, que é o hormônio feminino, e também tem um outro hormônio feminino que chama progesterona, que bloqueia esse estímulo. Então, se a gente mantém esse estímulo do endométrio pelo estrogênio direto, esse endométrio vai estimulando e pode virar câncer. E a obesidade é uma situação onde você tem um estímulo constante desse endométrio. Então, o principal fator de risco é a obesidade no câncer de endométrio. E, por fim, o câncer de ovário. O ovário, basicamente, a função do ovário é a produção dos hormônios femininos durante a vida reprodutiva e a produção dos óvulos, para você ter filhos. E eles ficam, quando a gente fala anexo, é que ele fica ao lado do útero, né, do corpo do útero. E os fatores de risco para ter câncer de ovário são um pouco mais difíceis da gente dizer. Mas a gente sabe que os fatores protetores realmente uma boa alimentação, exercício físico, mas o principal deles, fator protetor, é o uso de anticoncepcional. Por pelo menos 5 anos, a gente sabe que diminui muito. E o câncer de ovário, a gente vai ter que o risco durante a vida, é muito importante lembrar, é menor, vai mais ou menos 1,5% de risco para geral, mas existe uma parcela de pacientes com câncer de ovário, chega até 1/4 dos casos, que já nascem com risco. Então, se numa família, essa mulher já souber que tem uma mutação de um gene que aumenta o risco de câncer de mama e também câncer de ovário, a maioria das vezes é o chamado BRCA1 ou BRCA2, esse é o fator de risco importantíssimo para câncer de ovário, que pode chegar aí até pelo menos 50%, 60% de risco durante a vida de ter câncer de ovário. Então, basicamente, esses são os fatores de risco. A gente está falando sobre tumores diferentes e fatores, por si, fatores diferentes de risco. Bacana, Glauco. Obrigado aí pela resposta. Acho que quase uma aula aí, né? Vamos interagir um pouquinho com o público, né? O pessoal está mandando uma pergunta aqui para a Fabi. Doutora Fabiana, na verdade, a Márcia Capraro, obrigado pela pergunta, Márcia, e participem, pessoal, mandem as perguntas para que a gente possa interagir com vocês, né? Então, a Márcia teve um tumor de mama em 2019 e está em tratamento com hormônio, Fabiana, e ela usou o DIU com hormônio, né, durante muito tempo, e quer saber se isso pode causar câncer de mama. Quer dizer, o hormônio aí do DIU, se ele eventualmente tem o poder se funciona como um fator de risco, é isso que é a pergunta. Perfeito. Márcia, essa pergunta é ótima, porque a gente ficou durante muitos anos para conseguir essa resposta, na verdade. Porque o que aumenta risco para câncer de mama são os hormônios. Mas a gente não tinha nada, até muito pouco tempo, sobre DIU. Não existia nenhum trabalho que definia que realmente a presença do DIU, aquele DIU com hormônio, né, aquele Mirena, que ele aumentava risco para câncer. Então, a gente sugeria, claro, a mulher, a partir do momento do diagnóstico de câncer, a gente sugeria que ela parasse de tomar qualquer hormônio. Na grande maioria das vezes, a gente estimulava essas mulheres, assim, não estimulava, mas, na verdade, fazia parte do tratamento o uso de anti-hormônio, que são os bloqueios hormonais, porque a grande parte dos tumores respondem aos hormônios. Mas muito recentemente que a gente teve estudo de um grande número de pacientes onde se viu que realmente, mesmo o DIU, que tem teoricamente uma liberação pequena de hormônio, ele é contraindicado para uma paciente que tenha câncer. Então, na verdade, o fato de nós sermos mulheres, nós temos hormônio, então é difícil a gente culpar, né, o DIU ou anticoncepcional, mas essa somatória, sim, faz sentido. Então, a gente não usa mais. Então, por exemplo, hoje a gente tem o diagnóstico de câncer
a gente sugere já retirar o DIU. Antigamente, não. Se era um câncer inicial, se a mulher estava... se queria ficar com o DIU, até como uma forma de prevenção de gestação, às vezes a gente até falava, ok, pode manter. Mas hoje a gente sabe que ele aumenta risco para câncer, então a gente sugere que todas tirem a partir do diagnóstico. Márcia, eu acho que a Fabiana respondeu com bastante informação aí, viu? Obrigado pela pergunta. E tem mais uma pergunta da Vanessa Ramos. Obrigado pela pergunta, Vanessa, para o doutor Glauco, endereçada para o doutor Glauco. É um pouquinho difícil a pergunta, Glauco, porque é um assunto um pouco amplo, eu acho, né? Ela pediu para a gente falar sobre adenocarcinoma e recidiva, né? E aí eu acho que é um capítulo de livro quase isso aí, mas eu acho que a gente... Eu acho que a Vanessa é minha paciente, tá fácil, acho que eu sei o que ela quer dizer. Então pronto, então tá tudo em casa. Oi, obrigado, Vanessa, de qualquer forma, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Então, eu acho que a Vanessa está perguntando em relação ao adenocarcinoma. O que é um adenocarcinoma, né? Quando a gente fala carcinoma, nada mais é do que um câncer que se origina na superfície, né? E esse carcinoma, se ele tiver glândula, ele chama adenocarcinoma. Se ele tiver uma sustentação como se fosse a da pele, ele chama de células escamosas. E, por exemplo, o colo do útero tem esses dois tecidos junto dele. A parte mais de fora é células escamosas, que depois continuam na vagina, e a parte mais de dentro tem glândulas que seguem até dentro do útero, né? E o adenocarcinoma, ele está, digamos... em geral, a gente fala que ele representa 15% a 20% dos cânceres do colo. Mas como o células escamosas é mais fácil de diagnosticar, então, em países que você tem rastreamento bom com Papa Nicolau, as células escamosas está diminuindo e o adenocarcinoma praticamente está mantendo, né? Então, relativamente, ele está aumentando, né? Então, isso que acontece. E o adenocarcinoma tem relação também com HPV, tá? Uma minoria muito poucos casos não tem relação com a... E o tratamento é feito basicamente igual se faz por células escamosas. Então, baseado no estadio, em como está a doença. Na doença inicial do câncer de colo se opera, né? Lembrando que o adenocarcinoma, o útero, né, o endométrio é também adenocarcinoma. O ovário também é carcinoma, né? Então, quando a gente fala carcinoma, é isso. E o que não é carcinoma? É quando você tem do tecido de sustentação. Então, imagina que o câncer origina do muscular do útero. Aí, nesse caso, a gente chama de sarcoma, entendeu? Então, sarcomas é um outro tipo de câncer, né? Um outro grande grupo de câncer. Acho que é isso que eu acho que é bom. Vamos a uma pergunta da Mônica agora, que eu acho que é uma pergunta relevante, porque é cada vez mais frequente, né? No Brasil, principalmente, nossa população, a gente tem uma população feminina que gosta bastante de prótese, né? E aí a Mônica Martins Araújo, né, ela está perguntando se a prótese ela impede o diagnóstico do câncer de mama, Fabiana. E eventualmente, é importante a gente aproveitar essa pergunta e destacar aí se existe alguma dificuldade em perceber, quer dizer, essas mulheres que têm prótese vão ter mais dificuldade de perceber algum tipo de sintoma, né? Essa é uma pergunta que eu acho que é bastante relevante. Obrigado, Mônica Martins, aí, por nos abrilhantar com ela. Legal. Então, eu vou só puxar o gancho para falar um pouquinho dos sintomas, né? Porque aí a gente pode comentar já dentro dessa pergunta que ela fez. Normalmente as mulheres, na verdade, assim, a gente gostaria que todas as mulheres que tivessem diagnóstico de câncer de mama, de fato, não sentissem que a gente fizesse diagnóstico através de um rastreamento. Mas algumas mulheres, sim, têm cânceres que são diagnosticados por alguma mudança na mama. Então, da mesma forma como a gente sugere que você se olhe no espelho todos os dias e cheque se tem alguma modificação no seu rosto, você precisa conhecer seu próprio corpo. Então, a gente precisa sempre saber se tem uma bolinha, se tem uma secreção saindo, então olhar no sutiã, no pijama, se tem alguma secreção, então uma secreção que saia principalmente de um único lado, que não saia dos dois, né, que saia sangue pelo mamilo, ou que tenha alguma rugosidade, ou que você olhando no espelho, de repente você percebeu que um mamilo está para fora, o outro está para dentro, e o principal deles realmente é nódulo. Dor, as pacientes perguntam se dor é sinal de câncer de mama, normalmente não, tá? Dor normalmente é oscilação hormonal, daquele tipo que a gente tem que incha a mama na véspera de menstruação. Mas, então, todos esses sinais, eles são vistos na mulher que tem a mama não operada, e eles também são percebidos numa mulher que tem a prótese. A grande questão da prótese é que as mulheres elas perguntam muito se elas podem fazer mamografia mesmo com prótese de mama.
e devem fazer, tá? A única coisa que a gente sempre coloca é o seguinte, a gente tem 4 incidências básicas para uma mamografia. Quando a gente coloca a prótese, você ganha um plus, você ganha 2 incidências a mais, que é uma incidência que, além daquelas que aperta de cima para baixo, é aquela que aperta de ladinho, de uma que puxa a mama, empurra a prótese, que a gente chama de Eklund. Então, não tem problema. A presença da prótese, ela não costuma, se você escolher bem o laboratório onde você vai fazer, então, por exemplo, as mulheres que fazem mamografia no AC Camargo, a gente faz a mamografia não só para as mulheres que fizeram cirurgias com prótese estética, mas também para pacientes que operaram e colocaram uma prótese para correção daquele defeito causado pela cirurgia que nós fizemos para tratar o câncer. Então, a prótese, ela não é impeditiva, tá bem? É óbvio que uma mulher que tenha colocado uma prótese de aumento, porque ela já tinha a mama muito fininha, pode ser sim que se ela tiver que fazer alguma biópsia, tem uma dificuldade técnica de fazer a biópsia, mas não contraindica nem o controle pelo exame, muito menos qualquer tipo de alteração realmente que cause, né, assim, uma contraindicação, ou assim, quem pôs prótese nunca mais pode fazer exame ou vai ter uma dificuldade absoluta. Não é assim. Bacana, acho que respondeu bem aí. Eu vou acordar o Vartanian. Vartanian, você está aí, né? Ainda sim, estou aqui. Firme forte. Vamos lá. Bom, a gente sabe, Vartanian, que além do câncer de tireoide, a gente tem outros tumores aí de cabeça e pescoço e que têm extrema relevância, principalmente num subgrupo específico que eu vou deixar você comentar, né? Por exemplo, com os tumores de boca, os tumores de faringe, laringe, né? Que tem fatores de risco que já coincidem aqui com outros tumores que a gente conhece, por exemplo, o tabagismo, né? Explica para o pessoal que está assistindo aí que fatores de risco são para essas doenças. Eu acho que o glauco, aproveitando um pouco do gancho do glauco em relação ao HPV, né? E aí, fala um pouquinho para a gente aí do que seriam esses outros tumores, de uma forma sucinta aí, eventualmente os fatores de risco que as pessoas, e alguns sinais e sintomas que a gente tem que se atentar para eventualmente procurar logo a assistência médica e a avaliação do profissional de saúde, né? Perfeito, Glauco, obrigado, Tiago, pela pergunta. A gente tem como os tumores mais prevalentes em cabeça e pescoço, os tumores de cavidade oral, de orofaringe e de laringe, né? A orofaringe e a laringe, muitas pessoas acabam chamando de câncer de garganta, né? Elas são diferentes. Mas o que a gente vê nos últimos anos, os números do INCA mostram que no Brasil a gente tem tido um aumento progressivo desses casos de câncer, tanto de boca, quanto de orofaringe, quanto de laringe. A orofaringe inclui basicamente as amígdalas e a região da base da língua, lá atrás, que é a região que a gente não enxerga com a boca aberta, tá? Esses 3 tumores, eles têm como fator de risco em comum tabagismo e etilismo, isso é bem conhecido, bem divulgado. Porém, os tumores de orofaringe hoje, eles têm aumentado sua incidência mundialmente, e um dos principais fatores que levaram a esse aumento é a infecção por HPV. O mesmo HPV que leva ao câncer de colo de útero nas mulheres, que o Dr. Glauco acabou de falar para a gente, tá? Especificamente em orofaringe, o subtipo 16 é o mais prevalente, e esse HPV, na maioria dos casos, na maioria não em todos, a infecção latente, ela começou através de um contato sexual, sexo oral desprotegido, tá? E isso realmente aumentou muito a incidência em todo o mundo. Em países do Ocidente, grandes metrópoles, hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, cânceres de orofaringe, de amígdala e base de língua, por HPV, a gente tem muito mais esses tipos de câncer por HPV do que o câncer de colo de útero por HPV nos Estados Unidos. E provavelmente grandes centros em outros países ocidentais, né, também vão chegar nesses patamares. Então, a recomendação que a gente sempre faz para as pessoas é mesmo o sexo oral deve ser feito de forma protegida, tá? A grande esperança é que a gente reverta esses casos é com a própria vacinação, que já é feita hoje para as mulheres, né? E também há poucos anos já foi estendida para os meninos. Então, hoje a gente tem uma recomendação forte, né? De vacinar tanto as meninas quanto os meninos a partir de 9, 10, 11, 12 anos contra o HPV. A expectativa é que nos próximos 30 a 40 anos a gente reverta esse quadro e diminua essa incidência globalmente, tá? Os principais sinais e sintomas
dessas 3 patologias, elas têm algumas coisas em comum, né? Um dos principais fatores que a gente vai chamar atenção de novo, que tem a ver com aqueles tumores, aqueles poucos tumores de tireoide que são mais agressivos, mais avançados, são os nódulos cervicais. Então, o famoso caroço no pescoço, que você palpar, ele é mais endurecido, você não tem uma explicação para ele ter surgido, que geralmente é processo inflamatório, infeccioso. Ele não some em 1, 2 semanas, ele está crescendo, e esse é um sinal muito importante para a gente. Então, quem tem esse tipo de sinal e sintoma tem que procurar um atendimento especializado. Outros sintomas variam pela topografia, né? Tumores da boca, a língua é o principal sítio, seriam feridas na boca, feridas na língua, que não cicatrizam, né? A gente pode ter tido um trauma, mordeu a língua, machucou com algum alimento mais duro, você vai ter uma lesão ali e vai cicatrizar em 1 semana no máximo. Feridinhas na boca que não cicatrizam até no máximo 2 semanas, tem um risco sim de ser uma neoplasia maligna, deve ser vista por um especialista. Em relação aos tumores da faringe e laringe, uma coisa que chama atenção, a pessoa começa a ter dificuldade ou dor para deglutir alimentos. A pessoa começa a se engasgar, que é a dificuldade de engolir, ou ter dor para engolir, isso pode ser um sinal de alerta. Obviamente, esses sintomas por 1, 2 dias está muito associado com processos inflamatórios locais, mas esses sintomas de forma persistente chamam muito atenção para a gente. E laringe é um dos poucos casos, né, em cabeça e pescoço, que a gente pode ter sintomas em fases bem precoces, que é a rouquidão persistente. Então, um tumor de laringe pode ser até inicial na corda vocal, o paciente vai cursar com uma rouquidão, e geralmente essa rouquidão é uma rouquidão progressiva. Ela é persistente e progressiva, que a lesão vai crescendo cada vez mais, vai piorando o grau de rouquidão. Então, a mensagem é: feridinhas na boca que não cicatrizam em 2 semanas, dor ou dificuldade para deglutir, rouquidão persistente e progressiva, e principalmente caroço no pescoço, nódulos endurecidos, deve ser visto por um especialista e não precisa esperar passar a pandemia. O quanto antes esse paciente procurar atendimento, melhor. Ok? Bom, muito bom. Um bocado de informação aí. Eu vou passar. Essa pergunta é pro Glauco e para a Fabiana, eles podem responder, né, cada um na sua respectiva. Na verdade, a Renata Azevedo, ela pergunta e quer saber os principais exames que as mulheres devem realizar de forma periódica, quer dizer, com o intuito de prevenção, né? E aí, enfim, a gente tem aí a Fabiana com as mamografias, o Glauco, eu vou acabar respondendo essa, porque eu acho que eu consigo sintetizar para a gente pular para as próximas perguntas, né? Mas as mulheres, de uma forma geral, elas precisam sim estar atentas em relação ao colo uterino e mama, né? A mama, a partir dos 40 anos, a recomendação de fazer a mamografia, né? O Papa Nicolau deve ser feito a partir dos 21 anos e durante a atividade sexual, né? E a gente tem aí, mais recentemente, aí quer dizer, uma coisa que a gente às vezes esquece, mas que as mulheres precisam vigiar também, que é o intestino, né? A gente precisa fazer a colonoscopia aí a partir dos 45 anos. Era 50 anos, agora reduziu para 45. Então, mulherada precisa estar atenta aí, principalmente em relação a esses três sítios. Eventualmente, aquelas tabagistas podem ficar um pouco mais atenta com alguma coisa relacionada ao pulmão, mas isso já é uma conversa que extrapola um pouquinho o nosso objetivo. Espero que a gente tenha orientado. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Glauco e Fabi? Eu acho que é isso mesmo. Acho que essa é a atenção, né, o autocuidado, e esses três, então atenção a qualquer mudança do corpo para procurar um médico, mas esses três, independente, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, o que a gente chama de rastreamento você está em casa de boa, sossegada, não tem nada de sintoma, fez 40 anos, está na hora de começar a fazer mamografia. Tem aí a questão, né, do Papa Nicolau, da ida no ginecologista, e a colonoscopia você lembrou super bem, a gente tem muito paciente com mais de um tumor, inclusive, né? Então, o fato de você ter tido um câncer de mama não significa que você não está totalmente blindado para ter outro, e a partir dos 45 anos a gente precisa fazer a colonoscopia, e aí depois tem aí as suas regras, não precisa fazer todo ano, tá bom, gente? Mas acho que tem que fazer uma inicial aos 45 e depois seguir as recomendações. Perfeito. E rapidamente, Julan, para o colo do útero, a gente sabe que a partir dos 30 anos existe uma recomendação de se fazer a pesquisa do HPV, para realmente, porque a gente sabe a causa, né, do câncer do colo, e é o HPV, e a gente consegue detectar ele na vagina, né, na região do colo. E ele é melhor, né, digamos, a partir do momento que ele é negativo, a chance de ser negativo realmente é grande, não deve ter nada. E o Papa Nicolau, ele pode ter um pouco mais de falha, né, de dar negativo e, na verdade, poder ter alguma coisa, né?
A grande questão, e por outro lado também, se o HPV dá positivo, não quer dizer que tenha doença, né? Mas ele nos ajuda, principalmente nos casos que dão negativos, a gente poder fazer um segmento dessa paciente um pouco mais tranquilo, não precisar fazer os exames todo ano, né? Então isso é um dado muito importante. E como o Tiago comentou, não pode esquecer do intestino, né? Então a mulher sempre lembra a mama e a parte de útero, etc., mas o intestino, ele é muito importante. Muito bom. Eu vou aproveitar, Gal, o que você está falando, e aí aqui a gente tem uma pergunta híbrida aqui, na verdade, uma pergunta da Cristina Caloblian, perdão, Cristina, se eu falei o nome errado, e da dona Lisete Miriam Rosa, tá? Elas querem saber, na verdade, sobre sintomas do câncer do útero e do ovário, né? Eles querem saber um pouquinho mais sobre a questão do câncer de ovário e os sintomas desses dois tumores. Oi, Cristina. E a Lisete, oi, Lisete, boa noite. Fico muito feliz que ela também é minha paciente, é muito querida lá de Minas Gerais. Então, a Lisete, de longa data, né, Lisete, minha paciente. Então, assim, sintomas, né? Em relação, é muito interessante, porque o sintoma que a gente fala de câncer de útero, né, do endométrio, basicamente é sangramento e dor. Então, a grande maioria dos casos de câncer de útero, que eu digo endométrio, eles são sintomáticos. Então, 90% a 95% dos casos tem algum sintoma. Então, classicamente, aquela mulher que entra na menopausa e, de repente, sangra, ou seja, não era para sangrar. Então, segue a investigação e pode ser realmente um câncer de endométrio. Mas, apesar de ter sintomas, não quer dizer que a doença é avançada. É muito pelo contrário. A maioria dos casos, mesmo quando tem sangramento, a doença é inicial. Então, é muito importante para a mulher saber que não é normal ter um sangramento na menopausa. Então, é necessário seguir e fazer uma investigação com o médico. E, lógico, antes da menopausa, principalmente, é muito raro se ter um câncer de endométrio antes dos 40 anos, mas entre 40 e 50 anos, 20% dos casos podem acontecer ali. E se essa mulher mudar muito o fluxo menstrual, também tem que ser avaliado por um ginecologista, um profissional, para dizer se aquilo é normal, relacionado ao momento, né, próximo à menopausa ou não. Por outro lado, o câncer de ovário, como elas perguntaram, é mais silencioso, né? Infelizmente, nenhum exame, né, nenhum estudo até hoje, né, que a gente fala de rastreamento, mesmo usando ultrassom e usando o marcador tumoral que a gente chama de CA-CD25, conseguiu provar uma boa eficácia para diagnosticar o câncer de ovário bem no início, tratar e evitar que a mulher possa evoluir para um óbito. Então, infelizmente, o câncer de ovário ele não tem os sintomas no momento inicial e os sintomas eles são geralmente relacionados à evolução da doença. Então, o câncer de ovário começa no ovário, normalmente na superfície, descama algumas células que caem na superfície do abdômen, chamado peritônio, e crescem ali. E os sintomas, na maioria das vezes, é desse crescimento, que pode ser, por exemplo, o barriga inchada, dor, desconforto abdominal. Então, na verdade, a dica não é normal você ter uma dor abdominal, um desconforto que se mantém por muito tempo. Então, pode se confundir, né, com outras patologias benignas, né, como problema na vesícula, mas se isso persiste, tem que ser feito o diagnóstico, tem que ir atrás para saber o que está acontecendo com essa pessoa, né, com essa mulher. E, infelizmente, ao contrário do que a gente tem no câncer de endométrio, no câncer de ovário, a maioria dos pacientes tem o diagnóstico com a doença mais avançada, né? Então, que diminui a chance de cura dessa paciente. E, por fim, o colo do útero, a gente não tem sintoma na doença bem inicial. Então, o objetivo é diagnosticar a lesão pré-câncer, como eu comentei, e a doença pré-câncer não dá sintoma nenhum, só que o câncer, quando vai se instalando, ele já pode dar sintoma. Pode ser sangramento, e é interessante que o sangramento, às vezes, na relação. A mulher tem uma relação, machuca ali o colo e sangra um pouquinho. E, então, isso é muito importante também, a mulher saber que não é normal ter um sangramento durante a relação. Ou também ter um sangramento entre as duas menstruações. Então, qualquer sintoma que fuja, né? Se a mulher sentir que alguma coisa está fugindo do normal dela, ela tem que realmente procurar um profissional para fazer esse diagnóstico. Bacana, muito bom. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta para o Dr. Vartanian aqui, que chegou aqui no Facebook. Vamos lá.
O pessoal está perguntando, a dona Mônica Martins Araújo está perguntando para você especificamente, sobre os nódulos de água na tireoide, né, que devem ser os cistos aí. Se existe algum acompanhamento ou indicação de alguma coisa específica. Perfeito, boa pergunta, Mônica, obrigado. A gente tem basicamente 3 tipos de nódulos na tireoide: os sólidos, os conteúdos líquidos, que são os cistos, que é os que você se refere, e os que têm um pouquinho das duas coisas, que são os mistos, né? Os nódulos de água, os cistos, a chance de malignidade é praticamente zero, bem próximo a zero. A gente não se preocupa muito com esses nódulos, a não ser que eles sejam muito volumosos e estejam causando um desconforto estético ou por deglutição para você. Nesses casos, existe uma indicação de funcionar para esvaziar, temos técnicas de alcoolização, injeção de algumas substâncias esclerosantes para eles não voltarem a se formar, mas não existe uma preocupação grande não com câncer de tireoide nesse cenário, tá? Nos nódulos sólidos, sim, que a gente se preocupa, e dependendo do tamanho do aspecto, a gente acaba investigando com punções. Existe também alguns casos, mas são muito raros acontecer isso, de nódulos císticos muito volumosos, você acabar tendo que fazer uma cirurgia para remover aquele nódulo, que você tenta técnicas menos invasivas, elas não funcionam. Tá bom? Acho que é isso, Chulan. Bacana. O Glauco e Fabiana, na verdade, acho que mais para o Glauco aqui, a gente, quando divulgou a live, né, teve uma paciente chamada Cláudia Vieira Silva, enviou uma pergunta para a gente a respeito de caroço na axila desde fevereiro, e ela já teve câncer de endométrio, né? E a gente está aqui justamente discutindo essa questão de sinais e sintomas que eventualmente mereçam uma investigação mais rápida, sem a gente ficar esperando em casa, né? Nesse caso, ela precisa procurar um especialista logo e aprofundar essa investigação, ou ela pode ficar em casa, Glauco? Ou Fabiana, Caroço sempre deve procurar um profissional para avaliar, né? O interessante é assim, o câncer de endométrio, os fatores de risco são os mesmos do câncer de mama, né? Então, é muito provável que não tenha nenhuma relação com o câncer de endométrio, porque a maioria, como eu comentei, é inicial, onde a chance de cura é alta, mas existe uma parcela que pode voltar, inclusive com gânglios, né, que são os caroços, em outros locais fora do abdômen, da pelve. Então, deve ser avaliado profissional, que aquilo pode ser desde nada, tá? Pode ser, por exemplo, até uma inflamação após uma depilação ou machucado, tá? Mas pode ser também relacionado ao câncer de endométrio, menos frequente, e a gente lembrar que, como os fatores de risco são iguais, a gente tem que saber se está tudo ok com a mama dela, né? Porque o principal local que pode dar uma metástase, quando a gente fala metástase, assusta muito o paciente, mas metástase nada mais é do que quando o tumor sai de onde originou para outro lugar. Então, para o axila, é uma metástase para axila, né? Então, tem que avaliar bem essa mama para ver se não tem nada na mama que justificaria. E não são todos os gânglios são iguais, eles são diferentes, tá? Então, só no exame físico do médico já dá para saber uma suspeita ou não. E também, às vezes, um exame de imagem a gente consegue ver se tem uma área, é um nódulo mesmo, o tipo, como que é, e se tem que fazer uma biópsia desse nódulo da axila. Acho que o Glauco já respondeu, mas a maioria dessas queixas eu acho que tem que ser avaliada realmente por médico, que a gente pode ter desde uma foliculite até um caroço, que pode ser esse binômio mama e axila, ou seja, a gente pode ter sim, o fato de ela já ter tido um câncer, ela pode ser uma daquelas pacientes que eu comentei lá do comecinho, que 10 a 15% das mulheres que têm câncer de mama, elas têm algum risco de câncer hereditário, e esses cânceres hereditários, eles podem aparecer em mais de um lugar, né? Então, até essa é uma das dicas, uma pessoa que tem a suspeita para um câncer hereditário, é uma mesma pessoa que já teve mais de um tumor, né? Então, ela já teve um câncer de endométrio, ou seja, ela já não é considerada uma pessoa sem nenhum risco. Mesmo se ela fosse sem nenhum risco, tem um caroço na axila, ela precisa procurar o médico para avaliar. Então, ou seja, a gente está aqui em tempos de pandemia, mas apareceu alguma mudança no seu corpo, precisa ir para o médico sim, porque é só o médico que vai conseguir olhar para você, examinar e falar, olha, fica tranquila, ou realmente dar seguimento. A gente está em tempos hoje de telemedicina, acho até que a gente vai dar uma falada, mas só lembrando vocês que tem algumas consultas que dá para a gente fazer por telemedicina. E tem outras, por exemplo, se a gente tiver que colocar a mão e fazer um exame, talvez não, mas a gente precisa lembrar que se tem algum sintoma desse tipo, que precisa sim ir para o médico. Muito bom.
Bom, só para responder a dona Lisa Mari, que pergunta se sangramento ao evacuar é um sinal que deve se preocupar. E, Lisa, definitivamente sim. A maior parte dos sangramentos ao evacuar são por conta de doença hemorroidária ou, eventualmente, fissuras, mas, eventualmente, a gente pode sim ter outras coisas e, seguramente, a gente sempre peca por excesso. Então, uma avaliação é sim pertinente e acho que você deveria sim procurar alguém, ou se for alguém que você conheça, deve orientá-lo a procurar alguém, tá bom? Paciente do glauco, Vanessa, acho que todos os pacientes do glauco estão online nesse momento. Isso é um bom sinal. Ele contratou. A Vanessa Ramos está perguntando. Vanessa, boa noite, obrigado pela pergunta. Está pedindo para o glauco comentar sobre a fertilidade após traquelectomia radical. Ela até sabe falar o nome traquelectomia. Ela é médica. Ela falou que é paciente dele, né? A paciente do glauco aí está querendo saber um pouquinho sobre essa traquelectomia radical e a questão da fertilidade, aí, que o glauco é um dos papas aí desse assunto. Então, Vanessa, esse é um assunto realmente bem importante, né? O que é a traquelectomia radical? A histerectomia é a retirada do útero todo, né? E quando fala radical, é quando você retira os tecidos em volta por um câncer e também os gânglios que estão na pelve. A traquelectomia radical, diferente da histerectomia radical, é mantido o corpo do útero, os ovários e trompas, para que essa mulher possa vir a engravidar. Então, você retira o colo, onde está o câncer, com as margens adequadas e mantém esse corpo do útero, que ele é costurado na região da vagina. É a diferença, tá? É feito em doença mais inicial, em câncer de colo mais inicial, e o objetivo é que a mulher engravide. A grande questão é que, no final, só metade das mulheres que fazem esse procedimento, pensando em depois engravidar, realmente vão atrás de engravidar. Tá? Então, isso é um dado importante. Ou porque muda casamento, a ideia de vida, tudo. Mas, e daí, metade delas tem que fazer algum tratamento para conseguir engravidar, né? Então, o tratamento de fertilização, porque, em geral, ou porque ela já tem algum problema de base, pode dificultar para engravidar, ou porque estreita o canal, né? Então, e aí não consegue, na verdade, o esperma do homem, né, do parceiro, entrar dentro do útero e para poder fertilizar. Então, aí é muito importante saber também que é uma gravidez que tem que ser acompanhada muito de perto. Pode ser de risco porque ela não tem o colo, que é o que sustenta, né, o bebê. Então, por mais que se faça uma cirurgia, durante a cirurgia da traquelectomia radical, dê um ponto ali na região do colo para dar sustentação, que é chamada cerclagem, onde por volta de 70% das vezes nasce no momento certo, que a gente chama de termo, mas 30% pode ter parto prematuro. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para você, Vanessa. Obrigado por estar aí com a gente. Bacana. Pessoal, a gente realmente já está se prolongando um pouquinho. Eu queria que a Fabiana falasse de forma breve, comentasse sobre um assunto extremamente importante, uma iniciativa que o AC Camargo tem tomado para se preocupando com os nossos pacientes, que é falar um pouquinho sobre atendimento oncológico protegido, Fabiana, para as pessoas entenderem um pouquinho desse assunto, para depois a gente caminhar para o nosso encerramento, porque a gente vai se delongando aí, apesar da conversa estar bastante agradável, mas a gente vai acabar indo até meia-noite aqui, porque assunto seguramente não vai faltar, né? Então, fala um pouquinho para a gente, Fabiana, do atendimento oncológico protegido, para as pessoas conseguirem entender como é que é, quer dizer, o que o AC Camargo tem feito de diferente para manter os pacientes seguros, né? Falo e falo com muito orgulho. Apesar de não ter participado do time de crise, né, que o hospital, que a instituição toda produziu, a gente foi muito parceiro em relação, né, a colocar isso tudo em prática. Foram mudanças, né? Acho que todo mundo nesse momento está tendo que mudar alguma coisa, quer seja pelo isolamento, quer seja por usar máscara até na rua para sair. Então a gente teve que se adaptar, porque na verdade é o que a gente tem falado sempre, quem tem câncer tem pressa, e mesmo dentro da instituição você pode ter uma pessoa que esteja em tratamento e de repente tenha Covid, você precisa cuidar das duas coisas, né? Eu tenho falado sempre que é muito C para gerenciar, é Covid, é câncer, é cabeça e coração. Então, para organizar tudo isso, a instituição criou esse fluxo oncológico protegido. Foram mudanças na rotina, adaptações, desde a entrada do paciente, quer seja na triagem, colocando esse paciente
para fazer uma medida de temperatura, para orientar, se ele chegou sem máscara, para dar uma máscara adequada para ele circular no hospital, para não colocar em conjunto, né? Então, mesmo, por exemplo, na emergência, nós temos pacientes oncológicos em quimioterapia que, de repente, precisam de um acolhimento porque tem uma queixa oncológica e tem alguma coisa que precisa de um atendimento, e aí tem fluxos separados, então, para quem tem um sintoma gripal e para quem tem um sintoma relacionado à questão oncológica. Então, foi isso, foi criar rotinas na separação, inclusive, de andares, de UTIs, de fluxos diferenciados para acolher todos os pacientes, quer seja em tratamento, quer seja com sintoma até de Covid. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou responder uma última pergunta que eu acho que é importante, que é extremamente relevante, também é uma das iniciativas que a Camargo tem tomado para acompanhar esse movimento, né? A Silvia Cury está perguntando se a gente vai fazer teleconsulta, né? E falando um pouquinho da telemedicina especificamente, a gente sim temos atendimento por telemedicina, no entanto, a gente não tem para todas as especialidades ainda e nem todos os médicos atendem pela ferramenta. Mas isso é um processo de transição que está se implementando e seguramente esse é um caminho sem volta. Provavelmente a gente vai caminhar para a implementação em mais larga escala, né? Na nossa central de atendimento, vocês conseguem agendar essa consulta e consultar, né, a especialidade e o médico que vocês eventualmente desejarem, tá? E lembrando também, pessoal, uma mensagem rápida do nosso banco de sangue. Nosso banco de sangue está funcionando em horário normal durante a pandemia. A gente passou por um período aí de dificuldade em relação a isso, porque as pessoas realmente com medo de sair de casa não estavam doando, né? Mas o sistema de agendamento ele pode ser por telefone para, obviamente, evitar as aglomerações, e quem quiser doar aí pode ligar para a central aí do AC Camargo 2189-5000, ramal 2233 ou 2126, tá? Acho que o mais importante dessa conversa que a gente teve aqui, pessoal, é reforçar para quem está assistindo que mesmo num momento difícil como esse, né, nessa pandemia do Covid-19, em que a orientação de fato é para ficar em casa, os sintomas que a gente citou aqui não podem ser ignorados e precisam ser destacados, né? Não só esses, mas como vários outros que a gente eventualmente não teve a oportunidade de citar, né? Eles podem indicar não só esses tumores que a gente discutiu aqui, mas podem indicar outros tumores aí. A gente tem no site lá uma série de informações onde vocês podem encontrar matérias especiais com sinais e sintomas para cada tipo de tumor, principalmente aqueles mais prevalentes aí na população brasileira, tá? Muito importante, pessoal, todas as perguntas que eventualmente não foram respondidas diretamente aqui, tá? Vão ser respondidas com muito carinho depois no Facebook e eventualmente nos instrumentos aí que estão levando essa live e esse evento, tá? A gente tem o nosso fluxo oncológico aí protegido, e a gente vai destacar cada vez mais isso para vocês e eventualmente sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai encerrando agora a nossa conversa. Eu queria agradecer muito aí a participação brilhante dos nossos convidados, a doutora Fabiana, o doutor Glauco e o doutor Vartanian. Meu muito obrigado para vocês, e muito obrigado também, obviamente, a todos aqueles que puderam acompanhar e interagiram com a gente, fizeram com que a gente tivesse esse evento bem enriquecido, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva, então, no nosso canal do YouTube, né? E aí a gente reforça aqui a importância do cuidar da saúde, do ficar atento a esses sinais e sintomas, né? Esse lema, quem tem câncer que tem pressa, é um lema soberbo, porque de fato é o que a gente precisa estar atento. O câncer não vai esperar o Covid passar, pessoal. A gente precisa atuar o quanto antes, né? Quanto antes a gente intervir, quanto antes o câncer for diagnosticado, maior a chance de sucesso do tratamento, menos complexo é esse tratamento. E lá no site do AC Camargo vocês vão encontrar todas essas informações, e a gente, com muito prazer, vai tentar responder todas as perguntas que eventualmente surgirem aí, tá? Agora, imediatamente, depois da live, esse evento vai estar gravado no Facebook para quem quiser rever algumas questões que aqui foram discutidas. E aí fica o meu muito obrigado, e quero saber se algum dos convidados tem alguma consideração final. Obrigado pela oportunidade. Só agradecer. Fala aí. Não, tranquilo. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Seja breve. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, pessoal. Foi excelente. Obrigado aí. Obrigado mesmo, hein? Tchau. Cuidem-se.